Bom, pessoal, a gente vai começar a fazer a apresentação, né? Eu vou abrir aqui um slide, né? Basicamente, essa apresentação eu fiz alguns slides, né? Mas algumas coisas a gente vai mostrar até mesmo, eu vou compartilhar o desktop e vou mostrar, né, alguns recursos da localização brasileira, ok? Bom, começando um pouco, né? Falando um pouco sobre a Creation, né? Nós somos, né? A gente tem a nossa base operacional hoje é no Rio de Janeiro, né? Mas a gente atua em todo o território, né? Nacional, né? Inclusive a gente tem presença em outros mercados, né? Europeu, americano. A gente desenvolve trabalhos também, né? E a gente trabalha bastante com ferramentas e softwares livres, né? Os nossos produtos e serviços, né? A gente oferece, né, integração com o OpenRP, né, que é o que a gente tem bastante experiência e know-how, né, e desde 2009 a gente trabalha essa solução na Creation, né, mas a gente tem, por exemplo, o meu sócio Rafael Valli, né, ele já trabalhou na França antes de 2009, já com o OpenRP, né, no mercado francês. A gente trabalha, até está me corrigindo aqui, desde 2007, né, trabalha com o OpenRP. A gente trabalha com conexões, né, de e-commerce, né, a gente integra o OpenRP com e-commerce, com Magento, com PrestaShop ou com outras ferramentas, né, mas a gente já tem os conectores Magento e PrestaShop, é tecnologia que foi até desenvolvida, né, a gente lidera também esses projetos. A gente trabalha com soluções personalizadas, com software livre, né, aplicação Rails, aplicações. E a gente fornece também treinamento, né? Nós somos centro de treinamento OpenRP aqui no Brasil. Então a gente oferece treinamento técnico funcional, né, para capacitação, tanto de usuário final, né, que queira conhecer um pouco mais ou avaliar o produto, quanto para ter trabalhar profissionalmente, né, com o OpenRP. Bom, falando um pouquinho, né, do projeto, né, o projeto OpenRP Brasil, né, em 2009, né, o projeto, na verdade, assim, existem pessoas que trabalhavam já no projeto, né, algumas pessoas ainda tinham, era em pouco número, mas tinha pessoas que começaram o projeto já, quando a gente começou, tinha umas 15 a 17 pessoas lá na lista, né? E a partir de 2009 a gente, né, começou a trabalhar em desenvolver de fato, né, a localização brasileira para atender as necessidades, né, aqui no Brasil, né, principalmente as necessidades contábeis, fiscais, né, que hoje, né, a gente sabe que existe uma burocracia, né, muito grande pelos órgãos públicos que exige que as empresas entreguem certas documentações e trabalhem de uma forma, né, e trabalhe com documentos, né, por exemplo, nota fiscal eletrônica, que exige que um RP atenda essas necessidades também, ok? Bom, a organização do projeto, né, do OpenRP, o projeto da localização, a gente tem basicamente três grupos, né, que é o grupo do OpenRP Brasil Team, que é o grupo onde todos os usuários que querem contribuir podem participar, né. A gente tem o OpenRP Brasil Core Team, que é o time, né, de committers, né, então basicamente é um grupo seleto que fica responsável, né, em coordenar, em manter as tarefas. Geralmente é um grupo que né, a gente só entra mesmo quem já tem um perfil, quem já contribuiu, né, de fato, com o projeto, né, aí a gente aceita para ajudar a gente também na coordenação do projeto. E o OpenRP Brasil Team Translators, que é as pessoas responsáveis em fazer as traduções do OpenRP, não só, né,
do core mesmo, né? Então dos módulos principais, módulo de contabilidade, a interface web e outros módulos, né, do PRT que traduzidos, né, módulo de projetos, enfim. Né, como contribuir com o projeto, né? O projeto ele é aberto, né? O software é livre, o projeto também é livre. A gente procura né, dar liberdade e você entrando no projeto, né? A gente pode contribuir com documentação, com código, tradução, até financeiramente, com o projeto, né, para o desenvolvimento do projeto, né? Então, hoje, esse projeto, quanto mais pessoas estiverem trabalhando de fato no projeto, melhor, né? Porque é mais mão para fazer, né, o trabalho, né? Bom, eu ia falar um pouco do modelo de negócio, né, no OpenRP, mas bom, eu acho que isso a gente pode até falar um pouco mais para frente, tá? As principais mudanças, né? Além do trabalho, a gente fazer a migração do código para adaptar a localização existente na versão 6.1 para funcionar corretamente na versão 7.0, né? Porque na mudança no OpenRP, no core do OpenRP, houveram muitas mudanças, né? Então, além da gente fazer essas mudanças, a gente também aproveitou o momento para melhorar, né, a qualidade, né, da localização, remodelar algumas coisas e implementar também novos recursos, né? Então isso durante a apresentação a gente vai mostrar, né? Bom, uma das mudanças, né, que a gente fez, uma delas foi a refatoração, né, de muitos módulos, basicamente todos os módulos foram refatorados, um objeto ou um método foi refatorado para ficar melhor o código, otimizar alguns métodos, né, alguns objetos de negócio que foram remodelados. Então aqui, por exemplo, tem um exemplo de um método da versão 6.1. Eu não sei se está muito legível, mas bom, essa apresentação também depois a gente vai compartilhar, né? Então, slide share, para depois vocês quiserem ver, né? Então aqui, né, por exemplo, né, tem um código, tem um método lá no módulo de vendas, né, que a gente otimizou bastante, né? Algumas outras mudanças de dados, né, a gente substituiu o módulo, no módulo lá de CEPs, né, a gente trocou lá uns arquivos de dados para um arquivo um arquivo SQL, então isso agilizou um pouco a instalação, né. Depois no roadmap, né, para esse ano eu também vou explicar uma outra mudança que a gente vai fazer para melhorar também CEP, porque amenizou o problema, né, de algumas horas para você instalar, leva agora alguns minutos, mas ainda vai otimizar ainda nesse aspecto. Okay? Bom, na parte fiscal também, alguns objetos, né, fiscais e algumas configurações fiscais, elas foram modificadas para simplificar a configuração fiscal, né? Na versão 7, a configuração fiscal ela está bem mais fácil, né? Fazer, né, essas configurações, mais adaptada também a mais segmentos, né? Então, uma das modificações que nós fizemos foi no plano de contas referencial, né? A gente tinha um plano de contas modelo na versão 6.1 e na versão 7 a gente pegou o modelo, o plano de contas referencial da própria Receita e importamos também, né,
localização. Também a gente, além, né, o plano de contas no OpenRP, ele não é só a relação das contas contábeis, né? Você tem aí também alguns modelos, né, como posições fiscais, impostos, né, que também fazem parte do plano de contas no OpenRP, e isso também foi melhorado também na versão 7. Okay? Eu também posso mostrar um pouco, né, eu posso compartilhar aqui a tela aqui também, para a gente apresentar aqui o plano de contas. Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem... bom, acho que vocês conseguem. Igor, você pode confirmar se você vê minha tela? Sim, sua tela está sendo compartilhada. Tá. Então aqui, né, a gente tem um plano de contas modelo, né, um plano de contas referencial, né. Esse é o plano de contas mesmo do STED, então a ideia as pessoas que vão, né, quem vai utilizar o OpenRP, ela já vai fazer a contabilidade utilizando o plano de contas modelo do STED. Lógico que esse plano é um plano de contas modelo, mas existem algumas contas que, dependendo da empresa, ela pode ser customizada, né, inserida algumas contas embaixo dessas contas modelo, né, para poder fazer a contabilidade. Okay? Vou cancelar aqui o compartilhamento e voltar lá nos slides. Referencial. Igor, não sei se Está compartilhado. o Leandro, eu acho que está com dificuldade no áudio, não sei se você puder ajudar. Eu mando uma mensagem para ele aqui. Pode continuar. Você manda para todo mundo, se tiver mais alguém que tiver com dificuldade. Ok? Uma das mudanças que nós fizemos também, né, na versão 7 esse modelo de dados, né, CST, essa tabela de CST, que é o Código de Situação Tributária, né, nós removemos esse objeto da localização e nós inserimos esse modelo dentro dos códigos dos impostos, né? Então isso que é nativo do OpenRP, então a gente deixou né, a localização nesse sentido um pouco mais compatível com o core, né? Basicamente a gente eliminou um objeto, né, na localização. Então, ó, aqui eu também posso compartilhar também novamente. Então, a mesma coisa, plano de impostos. Aqui eu tenho as CSTs dos impostos. Então, os impostos que tem as CSTs a gente vai visualizar aqui, ó, como o FIS/COFINS. Eu tenho, né, as CSTs do FIS/COFINS, do ICMS, né, do IPI, né. Então a gente tirou, né, de um objeto, estava na localização, e deixou dentro do próprio objeto nativo do OpenRP. Tá? Categoria fiscal, né? A categoria fiscal também a gente remodelou um pouco o conceito da categoria fiscal. Antes os objetos, né, que a gente tinha, né, de definições fiscais, a gente tinha a categoria fiscal, a categoria de operação fiscal, a operação fiscal e a posição fiscal, né? Então, basicamente, nós eliminamos a operação fiscal e, na verdade, a operação fiscal ela se transformou também na posição fiscal. Então, a gente também eliminou mais um objeto de negócio para dar mais ficar mais simples, né? Na configuração.
né? Também a gente fez uma modificação, algumas modificações na configuração fiscal, né, dos diários contábeis, né, dos tipos das operações. Eu vou mostrar para vocês também aqui, vou compartilhar. Então, ó, na localização brasileira, cadastro, operações fiscais. Aqui nós temos as operações fiscais. Então, eu vou pegar, por exemplo, uma operação aqui de venda, né? Eu tenho o diário contábil para a minha empresa. E aqui eu tenho, né, isso também é uma modificação, foi só uma modificação na interface. A gente consegue visualizar, né, as posições fiscais, ou seja, as operações fiscais, né? Então aqui a gente tem uma operação de venda, que é uma venda dentro do estado, venda para fora do estado 7%, 12%, exportação, né? Aqui também eu tenho repetido, mas é porque tem uma outra empresa cadastrada. Ok? Então isso também facilita um pouco a gente visualizar e configurar um pouco as operações. Opa! Igor, apareceu uma mensagem. Coloca no continue using audio on computer. Se você quiser que isso não apareça de novo, você podia checar a outra caixa, mas pode prosseguir. Tá, perfeito, ok. Vou voltar lá então. Aí aqui então, como eu falei, a gente tem hoje a gente fundiu, né, a operação fiscal e a posição fiscal. Então aqui a gente consegue visualizar a posição fiscal, e na posição fiscal a gente criou uma aba fiscal onde tinha as informações da operação. Então operações lá da CSLP, né, tem uma operação de ativos, que a contabilidade de forma diferente, né, a observação vai ser na nota fiscal, e aqui o mapeamento dos impostos, né. Depois eu vou falar um pouco sobre mapeamento. Vou voltar aqui. A categoria de operação fiscal é aquele objeto que eu falei que foi removido, né? Também falando um pouco dos novos recursos. Falando um pouco dos novos recursos da localização, né? Além dessas modificações que a gente fez, vou mostrar um pouco das modificações. Uma delas, como eu estava falando, na operação fiscal, a gente... Vou voltar aqui deixa eu só compartilhar aqui a tela. A gente facilitou também bastante a configuração no OpenRP, tanto para a operação, né, tanto para empresas do Simples Nacional, regime normal, outras empresas, né, com mais perfis de impostos, que tem, por exemplo, substituição tributária, os cálculos dos impostos também, eu vou mostrar também lá na nota fiscal, a gente melhorou um pouco, né? Então eu vou mostrar no OpenRP como funciona, né? Fazer um teste de uma nota fiscal. Minha tela, né? Bom, então, aqui em venda, eu vim aqui no pedido de venda, vim aqui em criar, né? Bom, a interface é um pouco diferente, ela está mais amigável, né? Eu posso colocar um cliente teste, ok?
Posso vir aqui em outras informações, você pode já ver aqui que a operação, né, fiscal, ela é obrigatória, a posição fiscal ele já definiu, porque, né, o OpenRP ele já identificou que é uma venda dentro do estado, do mesmo estado da empresa. Então, se a gente vier aqui na operação, ele já vai dar a operação correta, que é uma venda de produção de estabelecimento, né, 501, que é a operação dentro do estado, né. E aí eu posso incluir lá um produto teste. Aqui, né, também a mesma coisa, a gente, um recurso novo na localização também é a posição fiscal dentro também dentro da linha, né, então isso deixa um pouco mais flexível, né, a definição de impostos, né, para cada linha. Então pode ter uma linha que você tenha um imposto, né, PIS, COFINS, ICMS, IPI, em outra linha você tem além disso substituição tributária. Então, para você configurar isso, ficar melhor, né? Isso era uma limitação, por exemplo, na versão 6.1, né, porque aprimorado. A gente tem, né, um imposto, por exemplo, né, um ICMS simples nacional, né, percentual do imposto, né, então isso ele já definiu tudo, né, de forma automática, né. Espera aí que... pessoal, eu acho que só para a gente fluir um pouco melhor no webinar, a gente tem um espaço de tempo no final para a gente, de perguntas, né, para fazer algumas perguntas, tá? O objetivo, né, do webinar é basicamente a gente mostrar o que a localização já tem, já faz, né, em relação à versão 6.1, né, assim, você está vendo que eu já tenho uma base de dados já que a gente configurou previamente, para a gente não ficar perdendo tempo em ter que ficar configurando, até para depois poder fazer, né, as operações dentro do OpenRP. Mas, com certeza, nesse webinar você vai poder ver o que a localização já faz, né, e o que já atende, né, às necessidades, principalmente nesse aspecto, né, fiscal contábil, ok? Bom, vou voltar lá para compartilhado, então eu só vai fechar, ok? Então aqui eu tenho um pedido de venda, né, ele está como cotação, aí depois eu posso uma venda, posso lá criar a nota fiscal, visualizar. Bom, aqui eu tenho a nota fiscal, né? Esse aqui é um documento, né? Aqui ainda está como uma tradução fatura provisória, mas até uma coisa na tradução que a gente tem que melhorar, que é, por exemplo, o documento fiscal seria, né, mais correto. Bom, eu vou marcar aqui direto, continuar usando o computador. Então aqui a gente tem, né, a nota fiscal, então eu vou abrir o detalhe aqui dos itens para a gente olhar. Detalhe, então tem a operação, a categoria, o CSLP, né, aqui ele já apresenta o CSLP na referente, né, a operação, os impostos, né, a gente tem também, né, uma quantidade, tem alguns dados também que nós colocamos aqui nessa tela do item, que é, por exemplo, a classificação fiscal do produto, ele já coloca aqui, né, o tipo do produto, né, se fosse um produto ou serviço, né, no caso, se fosse uma nota conjugada, né, produto e serviço, né, dentro da FE, ok? Aqui também uma outra grande mudança também, aqui na aba de impostos, a gente tem as CSTs antes, esses campos aqui ele não era editável e tornou ele ainda editável, mas principalmente as CSTs, você vê que ele já tem lá a CST e a descrição, né? Aqui no caso, o exemplo que eu estou dando é de uma empresa do Simples, né, nacional, né? TI, PIS, COFINS, né, imposto de importação.
ok? Mas aí a gente já tem, né, esses campos, ele já tem, né, o tipo da base de cálculo do ICMS-ST, o tipo de cálculo de base do ICMS, né, as outras informações. Aqui também, né, uma mudança também que a gente implementou, na verdade, um recurso, né, novo. Aqui no OpenRP, a gente permite agora você vincular documentos fiscais, né? Na NFE, se você está fazendo uma nota de devolução, você pode referenciar, tem um campo específico para você referenciar qual ou a quais notas fiscais você é referente a essa devolução, né? Então, por exemplo, aqui incluir, eu posso especificar, né, qual tipo de documento, né? Se já existe, né, se fosse um documento relacionado, então eu poderia colocar a nota fiscal 1, aí ele iria me trazer lá, ele iria trazer a chave, né? Ou se não fosse um documento, né, porque tem alguns casos que, por exemplo, né, tem um caso que a gente fez até específico para atender, a gente trabalha com um produtor rural que ele precisa, ele emite a nota fiscal do produtor rural no campo, mas precisa emitir, né, uma nota fiscal eletrônica referenciando a nota de produtor, né, rural. Então aqui ele formaria, né, a nota, série 0, o número da nota, né, o documento, nota fiscal de produtor, o estado, né, São Paulo, a data, né, documento, né, de CNPJ ou CPF, né. Inclusive ele valida também, né, esse CPF, né, na hora de salvar. Então, posso testar, por exemplo, vou tentar salvar, ó, tá vendo? O CPF e o CNPJ do documento relacionado é inválido, né? Então, ele já tem essa conferência. Né? Nos dados adicionais também, né, a gente fez algumas modificações. A gente já implementou também a finalidade da emissão, né, ser uma emissão própria, ser uma nota fiscal complementar, uma nota fiscal de ajuste. Agora o OpenRP, né, ele tem esse suporte, né, você pode emitir outro tipo de nota. A transportadora também, né, você pode ter os dados da transportadora também já no OpenRP. Bom, a mudança também, aquela mudança no slide que a gente tinha visto, que era uma grande mudança que a gente fez também, é a questão da exportação, né? Na hora de exportar, a gente melhorou também bastante, né, a de exportação, né? A gente consegue gerar, né, arquivos tanto em XML quanto TXT, né? Isso também é um recurso também na versão 7. E um dos recursos, né, quando a gente escolhe o XML, ele já pode mandar um XML já assinado, né? Não. Eu posso, ao invés de fazer o download do arquivo, eu posso salvar numa pasta específica no computador, tá? Isso também são coisas que a gente está implementando para tornar a interface da NFE no OpenRP mais genérica e menos dependente, né? Pode perguntar um pouco, mas por que ainda o OpenRP não emite, não transmite ainda a nota fiscal, né? Por algumas razões, mas as principais são, primeiro, é importante ter um plano de contingência, né? Se a gente implementasse apenas a transmissão e não tivesse uma forma de você, né, se por acaso a transmissão dentro do OpenRP não funcionar, tiver alguma atualização, e bom, você pode exportar para o TXT, né? Um outro ponto também é a questão da liberdade. Você pode trabalhar com outras ferramentas para fazer a transmissão do XML, ou do TXT, né, para fazer a transmissão e a comunicação, né? Existem ferramentas no mercado um especialista nisso. Então a ideia nossa é a gente dar
uma contingência e uma liberdade também de escolha, tendo uma solução genérica onde você pode exportar um XML, colocar numa pasta, e a partir daí ele fazer a transmissão, a comunicação, depois ter o retorno com o OpenRT e fazer a importação. Então aqui eu posso testar, né? Então, um outro aspecto também é a questão da responsabilidade, né? O software é livre, né? A gente já faz o código, já disponibiliza, mas, né, se uma pessoa for utilizar e tiver algum problema, o software é livre, né? Ela pode entrar lá no código e consertar, mas no aspecto, como é um aspecto crítico, né? Você ter essa questão, então se a empresa fica, né, um período sem poder emitir nota fiscal, é uma coisa que afeta muito a empresa, né? Pela questão do faturamento, que é dinheiro que deixa de entrar. Então isso é uma questão mais também de responsabilidade, né? Também deve ter uma solução também para trabalhar um pouco essa questão de oferecer um certo nível, né, de responsabilidade, de manter uma disponibilidade maior, né, caso aconteça uma transmissão. Bom, posso manter. Eu vou abrir rapidinho, eu gerei XML, ó, que pode ver aqui, eu tenho, né, gerou XML daquela nota fiscal, ok? Ok. Deixa eu voltar aqui no... E aí, bem, pessoal, tá cheio de mensagem aqui na minha tela. Certo, depois. Bom, a exportação do XML, como eu já tinha falado, né? A gente também está usando, né, uma biblioteca, né, que se chama PySped, né? A gente está utilizando ela para fazer a serialização e posteriormente a gente pode trabalhar em integrar melhor, né, o OpenRT com essa ferramenta, né? Um aspecto também interessante. Assinatura e validação do XML, né? Eu mostrei lá, a gente tem um recurso, isso ainda a gente está finalizando, mas já na interface lá a gente já tem, né, a opção, depois eu vou mostrar lá na empresa, tem algumas opções para você colocar o certificado. A princípio a gente vai funcionar com o certificado A1, né, que é um arquivo, né. Definição dos impostos, né. Como eu tinha falado, a definição dos impostos ela está bem mais dinâmica, bem mais fácil, né, implementada. Eu vou mostrar rapidamente aqui no impostos. Aqui eu tenho os percentuais dos impostos, né? De IPI, de PIS, internacional, todos os impostos, ok? E aqui eu tenho a classificação fiscal lá dos produtos, ok? Então uma grande mudança também que a gente fez na questão, a questão também dessa classificação fiscal. Hoje a gente pode, quando a gente pode definir alguns impostos aqui, por exemplo, eu poderia definir o IPI, IPI 4%. E eu posso definir também já fazer a definição da CST, né, do imposto, né, então, a saída tributária, ok? A mesma coisa eu posso fazer para a entrada. Então, na versão 6 a gente só definia a CST, os percentuais dos impostos, os impostos para mapeamento, né? Então, se quiser fazer externo, aquele externo, ok?
E aí depois eu também tenho a funcionalidade, isso também já tinha na questão dos produtos. Melhorou a performance. Um aspecto também a gente melhorou a performance, porque né, a gente tem cliente que tem 20 mil produtos e para você clicar nesse botão aqui, atualizar em algumas classificações fiscais, você tinha um problema sério de performance, então a gente também melhorou a performance aqui quando você tem uma quantidade muito grande de produtos no seu cadastro. Tem um cliente também que esse cliente tem 20 mil produtos, é um case muito grande, é uma empresa que tem 500 funcionários né, eles estão usando o OpenRP já há 1 ano e meio, né? Então é o maior case, né, da América Latina. Bom, vamos... Eu acho que não está vendo a minha... acho que eu não compartilhei a tela. Igor, você está vendo a minha tela? Você vai ver de qualquer jeito. Eu tô vendo o seu slide, não a tela. Tá. Porque eu apertei aqui, mas acabou não indo. Eu vou mostrar novamente, porque eu estava mostrando enquanto eu estava falando e eu pensei que estava compartilhando, mas bom. As definições dos impostos, né? Vou mostrar aqui as locais e deixa eu ver aqui. Bom, eu vou mostrar, né, uma das mudanças, né, é essa, né, hoje a gente tem, na definição da classificação fiscal, para alguns impostos, né, por exemplo, o IPI, eu já posso definir lá, eu posso definir aqui também a CSP dos impostos, né, ok? E esse botão que eu estava falando a respeito da performance quando eu clico aqui, ele atualiza lá os produtos que tem essa classificação, né? Tem um cliente nosso que né, tem 20 mil produtos, então quando ele tem uma mudança ali na tributação, na configuração fiscal, ele não vai fazer um a um, né? Ele faz as classificações fiscais e replica. E na 6.1 tinha um problema de performance, quando você tinha um cadastro muito grande de produtos, e hoje a gente solucionou, né, o problema, ok? Ok. Então deixa eu voltar lá para o slide. Flexibilidade nas definições fiscais, né? A gente tem muita coisa que, né, um dos recursos dessa flexibilidade é a configuração, aquela união entre a operação fiscal e a posição fiscal. Então, você só tem um objeto, fica mais simples de configurar e também de mapear os impostos. Como eu mostrei, né, no NCN, a gente tem SSTs que a gente consegue definir lá. E também na posição fiscal também a gente consegue definir... Não está não. Está no slide. Agora está no slide. Bom. Então, na classificação fiscal, né, nas classificações fiscais, deixa eu ver aqui, fiscais, para ver, por exemplo, a venda. Melhor, eu vou trazer uma venda fora do... Posso definir regras mais flexíveis, né? A gente inseriu mais um campo aqui. Eu também, ao mesmo tempo que eu troco o imposto, eu também troco a...
Ok. Posso trocar também o text code, né? Então, vai ser, sei lá, 00. Eu também poderia trocar o encosto para F5. Então, eu tenho uma flexibilidade maior, né? Tem algumas regras que exigiria que você criasse mais de uma linha de mapeamento. Hoje, a gente precisa fazer menos linhas. Aqui na empresa também a gente melhorou também aqui na aba L10.br, né? Se você olhar aqui, eu tenho, por exemplo, uma aba certificados, que eu tenho certificado de emissão do A1 ou IPJ ou certificado mesmo da NFE para NFE, né? Para emissão de NFE. Tem alguns documentos fiscais, séries de documentos fiscais, né? Alguns impostos eu posso deixar fixo, sempre no caso sobre os produtos sempre é tributado, né, uma determinada tributação a gente pode deixar já configurado aqui, pré-configurado aqui. A exportação, isso aqui já tinha coisa que assim, agora vai aumentar, fazer a pasta de importação ou exportação, né, do XML da NFE, né, NFE, né. A gente também tem algumas operações, uma mudança também, hoje, na Save a gente não conseguiria mudar as categorias fiscais, né, para movimentação interna, para operações de entrada, operações de saída, né? Então, quando eu estou fazendo uma saída de estoque, qual operação que eu escolho? Ele pode vir por padrão 1, você pode definir um aqui ou escolher lá. Okay? Então, isso também, isso é uma melhoria na 7. Deixa eu parar o compartilhamento. Bom, contrato de manutenção, né? Contrato de manutenção, justamente para quem já usa, né? Ou tem fazer a migração, isso basicamente a gente divide de duas formas, né? A gente tem os módulos core, né? Que precisa ser feita a migração, houveram muitas mudanças entre a versão 6.7, né? E um outro aspecto é a respeito também da localização, e até diria que tem um outro aspecto que seriam, por acaso, os módulos personalizados, caso tenham, né? Criar um módulo personalizado. Hoje, né, a gente tem, né, os projetos que a gente está na 61, a gente está migrando, né, para 7, né, a gente costuma, né, até fazer, pelo menos do core a gente não faz, a gente, né, no caso a gente contrata ou sugere a contratação do OPW, da OpenRT SA, para fazer a migração do core, né. E a localização, hoje, dos nossos clientes, a gente faz a migração, né, como eu falei, a gente está migrando alguns próximos meses, por exemplo, tem, né, um projeto bem grande para fazer a migração, então a gente está migrando. Então a gente aconselha basicamente trabalhar, né, dessa forma. Hoje a gente pensa também, né, em oferecer um suporte para fazer a migração, mas isso vai depender muito na questão de como foi implementado o OpenRT, né? Porque dependendo de como foi implementado o que foi feito,
vai acabar sendo melhor fazer do zero, do que pensar em migrar, né? Mas hoje a gente migra os clientes nossos porque a gente tem um certo padrão de trabalhar, né? Fazer o trabalho, então fica mais fácil por a gente já conhecer o que a gente está migrando e o que precisa migrar. Deixa eu só falando também um pouco do roadmap, né? Hoje no projeto da localização, a gente tem, eu posso dar um slide aqui. Vou mostrar também um pouco do projeto. Quem quiser acessar, né, no Launchpad ou no o site mesmo do projeto, né, do OpenRPBrasil.org, né, com ênfase no .org, porque tem alguns sites que né, .br, Localização do Brasil do Paraguai. Então, é o site oficial que a gente costuma trabalhar. Embaixo também tem um link do Launchpad, onde tem algumas atividades. Então, tem um recurso no Launchpad, que é os Blueprints, que a gente, por enquanto, a gente só está organizando algumas tarefas do projeto lá, né? Então, existem algumas tarefas que estão sendo executadas, tem outras tarefas que já foram encerradas, outras tarefas que a gente está criando lá também. E, né, quem quiser acompanhar, verificar como tá, né, as tarefas, né, como está o andamento de algumas tarefas, e quem quiser também principalmente participar, né, contribuindo em algumas delas, pode acompanhar lá, né. Assim, né, hoje para você trabalhar, né, e para você contribuir com o projeto, você tem que ter um certo conhecimento, né, principalmente de software livre. Quem já é do mundo de software livre, né, e já contribuiu com algum projeto, não vai ter muita dificuldade com algumas ferramentas livres, né, como por exemplo o Launchpad, né, que usa o Bazaar, mas o Git, né, e outras ferramentas, né, de gerenciamento de versões, né. Você pode fazer uma cópia da localização, fazer algumas modificações, depois pedir para fazer um merge, né, para integrar as suas modificações dentro do módulo, dentro do código principal, né. Claro que isso é feito, né, passado através, né, dos commits, né, os commits que vão analisar, vão verificar se a importância, se está correto, bem implementado, né, se funciona, e depois integrar na localização, ok? Um aspecto também que é importante também, né, falar um pouco a respeito do modelo de negócio, né, um pouco, falando brevemente de como a gente, da forma como a gente trabalha, né, e como a gente vê, né, o trabalho na localização e na implementação em si, né. Aqui na lista a gente tem usuários finais, mas também tem pessoas que têm interesse em trabalhar profissionalmente com o OpenRP, tem pessoas que é da área já de ERP, mas não conhece o OpenRP, está conhecendo, tem gente que não é da área de ERP, mas é da área, mas entende software, trabalha com desenvolvimento, enfim. Um aspecto que a gente leva bastante em consideração em relação também a ERP em geral, que o ERP ele não é só uma aplicação onde você vai instalar, né, vai baixar, vai instalar e vai sair usando, né. Você tem que ter um certo conhecimento, você tem que ter uma certa vivência para você poder extrair o melhor do software para fazer a gestão da sua empresa. Porque o objetivo de um ERP é você fazer a gestão da sua empresa. E aí, qual é a melhor forma de você fazer a gestão da sua empresa utilizando um software ERP? Então, você tem que ter um conhecimento funcional, de processos, e entender como um processo, por exemplo, de gestão de vendas deveria funcionar, como que uma empresa, uma indústria controla suas vendas, qual é a
a melhor forma, e aí, do outro lado, o que o OpenRT, como que o OpenRT faz para essa gestão, né, com esses dois pontos você iria, né, mesclar ele para ver o que você pode controlar já com o OpenRT, o que o OpenRT ainda não implementa, você teria que personalizar. Então, né, isso é uma forma de trabalho, só que isso exige que se tenha esse conhecimento, né? Quanto mais você tiver esse conhecimento, melhor para você extrair, você vai extrair, né, melhor os recursos do OpenRT, né? Então, a gente também tem a questão também, né, da capacitação, que a gente vai falar depois, a questão do perfil, né? Hoje tem que conhecer o software, tem que entender um pouco de software livre, né? Questão, né, de documentação em si, documentação, a gente que trabalha com o PNT, a gente tem a melhor documentação do mundo, que é o código-fonte, né? Então, você tem alguma implementação para fazer, ou alguma coisa mais na parte técnica, você pode, né, explorar à vontade, né? Você tem código. Na questão funcional, é claro que, né, está sendo aprimorado, mas do amadurecimento mesmo, né? Tanto do OpenRT em si, quanto da localização. Tá? Bom, falando um pouco do roadmap, né? Tem algumas tarefas, como eu falei no Launchpad, onde a gente organiza as tarefas que a gente está, né, colocando algumas tarefas, como o OpenRT vai ter a capacidade de importar um XML, então a nota do seu fornecedor, o OpenRT vai poder importar. Isso é um trabalho que está sendo finalizado. A gente tem a questão do KNAB, né, dos KNAB, a transmissão de dados financeiros, né, entre a empresa e o banco, né, dados de cobrança, dados de pagamento, né, a remessa, tanto o envio dessas informações quanto a recepção dessas informações, né, pela empresa, né, através do banco. A gente tem também outros aspectos, né, também na parte contábil, né, e fiscal, que hoje a gente está estruturando o OpenRT para conter as informações e ter a possibilidade de ter todos os dados fiscais necessários para você ter uma plataforma para depois você poder extrair esses dados, né, são informações que você precisa fornecer, né, ao fisco, como o SPED fiscal, o SPED contábil. Então, assim, né, hoje o OpenRT é demorado para atender isso, também está mais, como eu falei, né, outras tarefas que existem, né, antes, por exemplo, do SPED, a gente tornar o OpenRT operacionalmente bom, né, e funcionando para a maioria dos casos, né, e aí a partir daí a gente poder implementar esses recursos, né, até porque existem informações que são necessárias no SPED que ainda o PNT não trata. Então, a ideia ainda é implementar essas informações para depois você poder extrair, ok? Bom, pessoal, eu só esqueci de colocar os meus contatos também, né? Mas essa apresentação a gente vai disponibilizar, eu coloco também os contatos, vou disponibilizar no SlideShare também. A apresentação está sendo gravada também. Ok? Bom, Igor, eu acho que, bom, dá para a gente abrir para perguntas, né, agora, acho que até... A gente pode abrir para pergunta agora. Eu só queria reforçar 2 pontos, Renato, que você mencionou, que foi realmente sobre o contrato da OpenRT. Basicamente, a OpenRT fornece, né, um framework onde se pode ser desenvolvido um RP. Então, muita gente
tem a expectativa que vai baixar o OpenRP, vai instalar ele, e não é bem assim, né? Eu já vi casos onde a pessoa vai fazer totalmente toda a implementação da OpenRP e, vamos supor, vai tentar implementar o módulo de contabilidade e sem saber exatamente como funciona uma contabilidade. Então, o primeiro passo é realmente você entender como funciona eu digo, a matéria do negócio, né, vamos supor contabilidade, manufatura, e tentar aplicar o conceito na OpenRP. E daí você consegue ver aonde estão os espaços, aonde é que está faltando na OpenRP, e esse é o ponto onde geralmente entra o desenvolvimento de novos aplicativos, de novos módulos, que chamamos, e aí que também entra toda a questão do esforço da comunidade, até mesmo da OpenRP, e entra todos os sócios da OpenRP que podem fazer o ligamento, né, desse espaço onde está faltando alguma coisa e fazer o desenvolvimento e de repente disponibilizar isso para a comunidade. E o ponto da Enterprise, que é um ponto bem conceituado dentro da OpenRP, é um contrato onde a OpenRP vai garantir o conserto daqueles bugs que é encontrado dentro do core. Então existem bugs ali, não a OpenRP, não vou dizer que a OpenRP não tem bug, porque tem, e você pode ter um bug aonde para a sua implementação. Então, o que a Enterprise garante para você é realmente uma versão mais estabilizada, onde você vai ter um suporte direto da OpenRP, e eles incluem também dentro disso a questão da migração, que é basicamente a atualização da OpenRP para novas versões, incluindo alerta de segurança, caso haja, no Brasil eu não sei como eles chamam, mas alguma inconsistência na questão de um hack, um backport, algum campo que está aceitando SQL injection e tudo isso. Então, esse contrato realmente ele cobre isso. Claro que ele não cobre a comunidade, mas é por isso que nós temos também os nossos parceiros, onde eles podem cobrir essa parte dos módulos da comunidade, ou módulos da localização,